Mais uma videoaula que será na disciplina de História, tá certo? Vamos ver aqui qual é o assunto que nós iremos abordar. Principais revoltas no período colonial. Então, estão preparados? Vamos lá! Primeiro, o que eu quero falar para vocês? Crianças, os sentimentos de justiça, fraternidade e lealdade nem sempre estiveram presentes nas relações humanas, tá? Tanto que nem agora, nem sempre eles estão presentes, e muito menos, tá? Há anos passados, tá? E é lógico que quando ocorre a ausência de justiça, fraternidade e lealdade, termina ocorrendo aí conflitos, não é verdade? Sem contar que lá no período colonial, que é o período que nós estamos estudando, tá? Houve aí a ocorrência de interesses pessoais, tá? A questão da cobiça, do poder e a opressão, que levaram aí as elites do Brasil a se envolverem com movimentos de revolta e movimentos de guerra. Isso mesmo, tá? Então, podemos citar aqui como esses fatores, né, que levaram à ocorrência de revoltas e de guerras, tá certo? Nos séculos 17 e 18, ocorreram aí várias revoltas, várias guerras, no qual podemos destacar um ponto em comum entre as diversas revoltas que ocorreram aí no período colonial, é que esses movimentos, essas revoltas, ocorreram em locais que geralmente era uma disputa, entre nativos e estrangeiros, ou nativos e o domínio português. Então, pelo fato de serem locais daqui e uma disputa entre nativos e estrangeiros, nativos e o domínio português, podemos citar essas revoltas, chamar essas revoltas como revoltas nativistas, tá? Então, é por essa denominação que muitos autores, historiadores, definem essas revoltas como revoltas nativistas, pois eram movimentos locais, certo? Que era um conflito entre nativos que estavam aqui contra estrangeiros ou domínio português, tá certo? Então, vamos iniciar agora, o estudo sobre aí as principais revoltas. Lembrando, eu coloquei aqui nos slides, tá? Só as partes principais, enxugando mesmo aí essas revoltas. Primeiro, vamos falar aí sobre a revolta dos Beckman, tá? Que iniciou em 1684 a 1685, tá certo? Então, vamos ver aqui o que foi que aconteceu para que houvesse aí a revolta dos Beckman, ok? No final do século 17, tá? Os colonos maranhenses, tá? Eles se inquietavam aí com alguns fatores, que na verdade eram dois fatores. Vamos ver aqui quais eram aí os dois fatores que deixavam aí os colonos maranhenses inquietos. Então vamos lá. Primeiro, a atuação dos jesuítas impedindo a escravização dos indígenas, tá? Era um fator, tá? Que deixava aí os colonos maranhenses, tá? Um pouquinho de raiva, tá certo? Vamos ver aqui outro fator, as atividades da Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, que monopolizava as relações comerciais da região norte do Brasil. Então, o que é que a gente precisa saber? Que no final do século XVII, existia dois fatores que inquietavam aí os colonos maranhenses, que era a atuação dos jesuítas, porque os jesuítas eles impediam mesmo a escravização dos indígenas, e as atividades da Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, porque ela monopolizava as relações comerciais da região norte do Brasil, ou seja, ela tinha um monopólio nas relações comerciais, tá certo? Bom, o que eu quero dizer é que tanto os jesuítas como a companhia, no caso, elas estavam realizando ações que os colonos maranhenses eles não gostavam, tá?
e principalmente aí a companhia, tá? Ela realizava ações que eles não gostavam. Então, é claro que começou a existir aí, no caso, um movimento, né, de ação contra esses dois fatores. Então, posso destacar aqui os líderes dessa revolta, né, que foram dois ricos proprietários rurais, os irmãos Thomas Beckman e Manuel Beckman, tá certo? Então, tem dois irmãos que foram líderes dessa revolta, e eles eram dois ricos proprietários, tá certo? Quais eram os objetivos que eles tinham? Acabar com a Companhia de Comércio do Maranhão e expulsar os jesuítas. Então, eles tinham esses dois objetivos: acabar com a Companhia de Comércio do Maranhão e expulsar, preste atenção, expulsar os jesuítas. Vamos analisar aqui. Por que expulsar os jesuítas? Eles estavam insatisfeitos aí com as ações dos jesuítas, pois os jesuítas impediam, né, a escravização dos indígenas. E os colonos, é claro, eles precisavam de mão de obra. Então, para os colonos era preciso tornar os indígenas, né, escravos. Então, por isso que os jesuítas eram inimigos deles. Mas por que a Companhia de Comércio do Maranhão também era inimigo? A gente viu que ela monopolizava as relações comerciais. E outro detalhe, a Companhia de Comércio do Maranhão comprava aí tudo que era produzido na colônia a preços baixos, mas ela vendia a preços altos. Então, ela comprava a preços baixos e vendia a preços altos. Então, isso incomodava demais os colonos maranhenses, certo? Então, o que foi que aconteceu? Os portugueses sufocaram a revolta e prenderam os principais líderes. Então, aqui foi o desfecho, tá, da revolta dos Beckmans. Os portugueses conseguiram sufocar a revolta e prenderam os principais líderes, tá certo? Vamos agora para a Guerra dos Emboabas, 1707-1709. O que é que eu preciso saber aqui? Foram os paulistas que descobriram o ouro nas Minas Gerais, certo? Nas minas. Ok? Então, como eles descobriram, né, o ouro, começou a ocorrer a corrida do ouro. O que a tia disse na aula passada, que a partir do momento que se descobre o ouro, as pessoas querem também tirar proveito, né? Querem também poder explorar aí o ouro. Então, ocorreu a corrida do ouro, né? Várias pessoas passaram aí para as Minas Gerais, como no caso os portugueses e os baianos, principalmente aqui esses, que queriam também, né, ter a oportunidade, ter a liberdade de poder também explorar o ouro, tá certo? E os paulistas, né, que descobriram aí o ouro, eles denominaram os portugueses, os baianos, no caso, as pessoas forasteiras, né, de fora que estavam à procura do ouro, como emboabas, tá? Então, ele definiu os paulistas, os paulistas definiu aí os forasteiros como emboabas. E é claro, se tinha muita gente ali querendo ouro, começou a haver um desentendimento pela posse da terra. Sem contar que, como os paulistas descobriram aí o ouro, eles acreditavam que as terras ali eram deles e eles não queriam permitir que nenhuma outras pessoas explorassem o ouro, a não ser que fossem eles, tá certo? Então, começou a haver um desentendimento pela posse da terra. E é claro, se houve desentendimento, houve conflitos, né, e revoltas. No caso, eu tenho aqui os paulistas, né, o grupo dos paulistas e o grupo dos emboabas. Paulistas eram liderados pelo Manuel Borba Gato e emboabas eram liderados pelo Manuel Nunes Viana, tá certo? Então começou a haver um conflito, tá? Muito perigoso, muito violento entre paulistas e emboabas. Paulistas, preste atenção, liderados por Manuel Borba Gato, emboabas eram liderados pelo Manuel Nunes Viana, tá
tá certo? Bom, o conflito de destaque que houve entre os dois grupos ocorreu em um local chamado de Capão da Traição. E crianças, os paulistas aí, eles saíram derrotados, tá certo? Devido à intervenção aí do governo português, tá certo? Tanto que anos depois foi criada a capitania de Minas Gerais, certo? Bom, aí eu tenho aqui o mapa do Brasil após a Guerra dos Emboabas, certo? A configuração de como era o mapa do Brasil. Tá? Era Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, São Pedro. Então, essa aqui era a configuração do Brasil, do nosso país. E vamos ver aqui as consequências da Guerra dos Emboabas. Eu tenho regulamentação da distribuição e de extração de metais ou pedras preciosas, lavras, que eram lavras, entre os emboabas e os paulistas, regulamentação da cobrança de um imposto chamado quinto, tá? Que nós iremos falar muito sobre isso posteriormente, divisão da capitania de São Vicente em capitania de São Paulo e Minas de Ouro e capitania do Rio de Janeiro. São Paulo deixou de ser vila, tornando-se cidade. A metrópole assumiu o controle administrativo da região. Os paulistas derrotados foram para o oeste e anos depois descobriram novas jazidas de ouro nos atuais estados de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso e de Goiás. A produção de ouro fez com que Minas Gerais saísse da pobreza e se tornasse uma das maiores economias do Brasil colonial, junto aos três principais exportadores de sacarose, Paraíba, Pernambuco e Bahia, tá certo? Então, eu tenho aqui as informações da Guerra dos Emboabas, certo? Agora, vamos falar sobre a Guerra dos Mascates, 1710, 1711, tá certo? Basicamente, aqui foi um conflito entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses do Recife. Tudo iniciou, é claro, por conflito de interesse, tá certo? Aí eu tenho os recifenses, que foram denominados como mascates, isso porque eles vendiam aí seus produtos de porta em porta. Lembrando aqui que nessa época tínhamos açúcar em fase de decadência, tá certo? E os recifenses, né, com essa prática de vender de porta em porta, e aí nesse período havia também a elevação aí do comércio, né? O comércio estava se saindo bem. E é claro, o Recife estava se desenvolvendo, né, à base aí do comércio. Então, os recifenses, eles se sentiam assim menosprezados pelo fato de serem um povoado, né? Então, eles pediram aí ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. Então, no momento que eles solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila, o rei acatou, tá? E elevou Recife à vila. Porém, começou a haver um conflito, né, com Olinda. A Olinda começou a ficar o quê? Receosa, né, de perder aí suas terras para Recife. Olinda já estava em decadência e Recife era aí crescente, né? Então, começou a haver um conflito, certo? Isso tudo pelo receio de Olinda, né, perder aí suas terras. Os olindenses se acharam prejudicados em relação aos limites e, revoltados, invadiram Recife. Preste atenção, pare a leitura até aqui. Os olindenses eles se acharam prejudicados, porque a partir do momento que Recife foi elevado à vila, houve aí a divisão territorial, foi estabelecidos os limites entre Recife e Olinda. Isso porque antes Recife era o quê? Um povoado. A partir do momento que o rei concedeu aí Recife se tornar uma vila, foi preciso estabelecer aí as divisões territoriais. Então, os olindenses se acharam prejudicados em relação aos limites e, revoltados, invadiram Recife e quebraram o Pelourinho. O que era o Pelourinho? O Pelourinho foi algo que foi construído, erguido, tá? A partir do momento que Recife foi posta como vila. A partir do momento que Recife foi elevado
elevada como vila, foi construído aí o Pelourinho, tá certo? Como os olidenses estavam revoltosos, né, eles criaram aí a ideia do governo independente do reino. Isso mesmo, governo independente do reino. E, é claro, Portugal, sem nenhuma escolha, ele terminou aí sufocando essa revolta com o envio de um governador, tá? Que terminou aí, como sempre, com a prisão dos principais revoltosos, tá certo? Então, aqui, tá? Eu finalizo aqui falando aí sobre as principais revoltas. Então, recapitulando aqui, vamos destacar os pontos principais. Eu vou passar aqui os slides, voltando para fixarmos aqui os pontos principais, tá certo? Primeiro, revolta dos Beckmans. Falamos aqui sobre dois fatores, né, que foi a atuação dos jesuítas e as atividades da Companhia Geral, tá, que ocasionou a insatisfação dos colonos maranhenses, né, que foi o que ocasionou aí a revolta dos Beckmans. Os Beckmans, eles queriam o quê? Acabar com a Companhia de Comércio do Maranhão e expulsar os jesuítas. E acabou aí que os portugueses sufocaram a revolta. Guerra dos Emboabas. Eu tenho um conflito entre paulistas e emboabas, não é verdade? Isso tudo por conta do desentendimento pela posse da terra. Então, eu tenho paulistas eram liderados por Manuel Borba Gato, emboabas eram liderados pelo Manuel Nunes Viana, ok? E finalizando daqui, Guerra dos Mascates, que era uma guerra entre senhores de engenho e comerciantes portugueses. Então, tem estes dois, senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses do Recife. E, é claro, houve aí um conflito de interesse, tá certo? Isso tudo por conta da elevação do Recife à categoria de vila, o que deixou aí os olidenses revoltosos por acharem que se prejudicaram com relação aos limites, né, a divisão territorial, tá certo? E lançaram também a ideia, né, os olidenses, do governo independente do reino. E, é claro, os portugueses enviaram um governador para acalmar a situação, para dar fim à revolta, tá certo? Bom, crianças, finalizou aqui a nossa aula e eu quero entregar aqui um presente para vocês, como sempre, que é ler e responder as páginas 177 a 187 do livro de História, tá certo? Então, lembrando, eu destaquei aqui os pontos principais, tá, das revoltas. Então, agora vocês irão pegar o livro de História, realizar a leitura, tá certo, aqui das páginas. O que é que eu sempre digo? História é uma disciplina. História, geografia, principalmente essas duas, são disciplinas que requerem muita leitura, tá certo? Para a compreensão, então é preciso ler mesmo, tá? Então, lê as páginas e responder, tá certo? Então, bom, crianças, até a nossa próxima aula, tá certo? Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!